capítulo 61 do livro do profeta Isaías diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e aos presos a abertura de prisão, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes em Sião que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, para que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, que foram destruídas em muitas gerações. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar de sua vergonha haverá dupla honra, e em lugar de afronta eles se regozijarão pela sua parte, pelo que em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço o que foi roubado para holocausto, portanto guiarei na verdade a sua obra e farei com eles uma aliança eterna. E a descendência deles será conhecida entre os gentios, e os seus renovos no meio dos povos. Todos os que virem os conhecerão como a descendência bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo se adorna e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele é semeado, assim o Senhor Deus fará brotar justiça e louvor diante de todas as nações. Capítulo 61 de Isaías é um livro poderoso. Fala sobre o advento do Messias. E nessa passagem se fala sobre a unção de Yeshua. Quando ele leu essa passagem diante de muitos fariseus, diante do sacerdote, Yeshua, ele desenrola o livro da lei. Ele abre toda a estrutura do livro e quando ele recebe a palavra de verdade, ele compreende e entende o seu chamado. Para que Yeshua foi chamado? O que Yeshua quis nos mostrar e demonstrar com as suas ações? Ao ler a passagem do capítulo 1, do capítulo 61, versículo 1, nós olhamos que ele foi ungido para pregar boas novas. E o que são boas novas? Boas novas é todo aquilo que vem de novidade para as nossas vidas, onde Yeshua relata que Deus cura, Deus faz milagres, que Deus perdoa, que Deus restitui. Ele fala também que enviou a restaurar os contritos de coração. Então, quando nós observamos que ele vai pregar boas novas aos mansos, então todo aquele que é manso,
recebe boas notícias, ele foi enviado para restaurar os contritos de coração. Então, ele vai até aqueles que estão tristes, que não compreendem e não entendem o agir de Deus, e Yeshua vai para restauração. E Yeshua proclama liberdade àqueles que estão cativos, que estão em cativeiro, estão cegos. E Yeshua abre prisões àqueles que estão presos. Ele veio para os pecadores e não para os justos. E todo aquele que peca e que se arrepende e se achega a Yeshua com um coração manso, com um coração contrito, com um coração quebrantado, ele é fiel e justo para nos libertar. Entender que o Messias, o Filho de Deus, tem respostas ocultas para nos revelar. E como uma boa palavra, ele nos traz para que nós possamos nos consolar no dia de angústia, de tristeza, de dor e de sofrimento. E assim, o Senhor, ele fala através dessa carta de Isaías que a segunda vinda do Messias vem para ser reconstruídos os lugares que foram assolados. E Yeshua vai reinar. E quando ele reina, ele vem como um noivo. Ele vem como um noivo adornado. Ele vem com justiça, ele vem com poder e glória. E muitos vão se alegrar no Senhor, porque serão como noiva que se enfeita com as suas joias para receber o Messias. E a terra recebe renovo, e Deus faz brotar justiça diante de todas as nações. Existe o povo judeu e o povo gentil. Quem são os judeus? Os judeus são aqueles que foram chamados por Deus para exercer função sacerdotal. E essa função sacerdotal é uma função de adoração, de leitura, de revelações. E os gentios são aqueles que são aproximados para louvor, para engrandecer o nome do Senhor, para conhecer o Deus de Israel. Porque no fim de todas as coisas, quando o hino de louvor a Deus for estabelecido, os gentios, eles servirão para aqueles que obtêm o conhecimento do Senhor. Muitos estrangeiros virão. Como o judeu, muitos vão aceitar Yeshua de Israel, Yeshua judeu, Yeshua que lia a Torá, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que exercia a vontade de Deus, que pronunciava a vontade de Deus, ele ensinava, ele era mestre, ele era um rabi, ele era alguém que falava, e através das suas palavras muitos se achegavam e se aproximavam para ouvir o que ele tinha para falar, porque da boca dele saía virtude, e as virtudes do Senhor são as palavras de bênção, palavras de renovo, palavras de libertação, palavras de salvação, palavras de exortação, porque virtude é aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Virtude é aquilo que o Senhor tem para falar nas nossas vidas, independente se nós acreditamos ser bom ou não, mas precisamos amadurecer na fé,
Precisamos compreender que a palavra de Deus é a única que pode nos libertar de todos os nossos pecados. Ela que abre as vistas aos cegos, ela que restaura o oprimido, que liberta o cativo, que perdoa aqueles que estão em pecados, porque agindo Deus, ninguém impedirá. E as misericórdias do Senhor, elas duram eternamente. Que o Senhor seja misericordioso conosco e que a abundância do Senhor, a virtude do Senhor, a verdade da palavra possam estar nas nossas vidas e que possamos refletir luz aonde quer que estejamos. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua casa e que não esqueçamos do versículo que diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.